Beleza. Continuando a prova de 2020 e 2021 do Colégio Militar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos agora ler o texto 3 e responder. Façam atividades. Criem momentos de bom humor e diversão em família. Usem a criatividade para fazer atividades manuais. Aproveitem para praticar as palavrinhas mágicas. Olá, com licença, por favor e obrigado. Bom, esse é um texto de campanha publicitária, tá? Vamos notar que, junto com este texto escrito, tem a parte do desenho, certo? Então, nós vemos aqui, ó, 2 desenhos inseridos aqui que fazem parte do texto 3. Vamos responder as questões. 17. Sobre os 2 momentos evidenciados em família na imagem, assinale a afirmação correta. Então, voltando aqui o texto, nós temos, ó, a família tomando banho de piscina e a família pulando cama elástica, brincando juntas, né? O número de integrantes não é o mesmo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo. Então, já arrisca a letra A. Não é a letra A, certo? O número de integrantes, ele é o mesmo. Uma minoria se envolve nas atividades? Ó, nós temos 5 pessoas. Só uma parte das 5 que se envolve nas atividades? Uma minoria da família? Não. Todos da família estão envolvidos na atividade. C. Mostra integração e felicidade? Sim, essa daqui eu concordo. Eles estão felizes, ó, e estão integrando uma família. Relata um grupo de amigos? Não, não é amigos, é uma família. Não se associam ao texto verbal, as imagens, elas têm associação com o texto. Então, 17, letra B. Continuando. 18. Considerando a publicidade do texto 3 e as formas verbais empregadas, qual a intenção do locutor do texto? Locutor. O locutor é aquele que faz a informação, ele fala, né? Ele escreve, ele é o que manda o recado. E locutário é quem ouve o recado, certo? Então, qual a intenção do locutor? Apresentar ações as quais não serão seguidas pela família? Vamos ao texto. Ele está dando ações aqui, ó. Façam atividades, criem momentos de bom humor, usem a criatividade para fazer atividades manuais, aproveitem para praticar as palavras mágicas. Então, ele está apresentando ações para as famílias seguirem e as quais não serão seguidas pelas famílias? Não, pelo contrário, né? B, expressar que todas as famílias pretendem realizar atividades mencionadas? Não, ele não está dizendo que todas as famílias pretendem realizar atividades mencionadas, né? Proibir que as famílias realizem atividades contrárias às mostradas na campanha? Não, ele não está proibindo, pelo contrário, ele está sugestionando, sugerindo que as famílias façam essas atividades. Letra D, dar ordens que deverão ser cumpridas à risca? Ele não está dando uma ordem, ele está transmitindo um conselho, né? É uma dica, é uma informação. E ele não está pensando que todas as famílias vão cumprir à risca, né? Essas orientações, não. Então, letra E, transmitir conselhos. Qual a intenção do locutor? Transmitir conselhos a serem seguidos pelo leitor e que serão divulgados junto à família. Então, 18, letra E. Vamos lá. 19. O texto 3, uma campanha publicitária, preocupa-se no fechamento da mensagem com alguns ensinamentos. Estes
estão voltados para. Vamos ver os ensinamentos? Tem eles aqui, ó. Aproveitem para praticar as palavrinhas mágicas. Olá, com licença, por favor e obrigado. Então, o texto 3 preocupa-se no fechamento da mensagem com alguns ensinamentos. Estes estão voltados para comportamentos sociais, obrigações familiares, ensinamentos escolares. Não são ensinamentos escolares. Ensinamento escolar é matemática, é português. Prática religiosa não é prática religiosa. Não estão falando sobre escolhas profissionais. E olá não é olá, boa tarde, obrigada. São comportamentos sociais, né? São as palavrinhas mágicas que nós devemos ter quando nós nos relacionamos com as outras pessoas na sociedade. Ok, então 19, letra A. Continuando, leia o texto 4 para responder as outras questões. Texto 4, 7 famílias. Então, eu tenho aqui um jogo, certo? Então, temos as cartas aqui dispostas no tabuleiro. O pai, a mãe, os avós, a filha, o filho, o outro filho em amarelo e o pai em verde. Então, olha, o primeiro pai em azul é família Leblon. A mãe em vermelho, família tá na cara. Em laranja, família Schumann. Número 4, a filha. Em rosa, família Tortelloni. Embaixo, a carta do filho índio, família Guarani. O filho com a carta amarela, da família Matufino. E o pai, que está cerrando aqui, é família Bonfim. Vamos lá. O jogo das 7 famílias, ou apenas 7 famílias, é um jogo infantil de domínio público. Observe as informações. Domínio público, tá vendo que ele colocou esse númerozinho aqui? Então, a gente vai lá no glossário, certo? E ele vai dizer assim, o que é domínio público? Diz-se daquilo que está livre dos direitos de autor, podendo ser visto e utilizado livremente. Ou seja, podemos ver e usar livremente o jogo das 7 famílias. Observe as informações. Número de jogadores, de 2 a 6. Objetivo, formar o maior número de famílias. Objetivo do jogo. Regras. Primeiro, no início são distribuídas 5 cartas para cada jogador e o restante compõe um monte, que deverá ficar no meio da mesa e com as ilustrações viradas para baixo. 2. O primeiro jogador pede para qualquer um dos outros uma das cartas de uma família que ele gostaria de completar em suas mãos. Por exemplo, na família Matufino, eu quero o pai. Atenção! A carta pedida deverá corresponder a uma família da qual o jogador já possui pelo menos uma carta. Terceira regra. Ao pedir a carta, 2 situações podem se apresentar. 3.1. Se a pessoa possuir a carta, deverá entregá-la ao jogador que solicitou e este ainda ganha o direito de pedir outra carta, inclusive a qualquer um dos jogadores. Caso o oponente não tenha a carta requisitada, quem registrou compra uma carta e encerra a sua jogada. Caso o jogador compre a carta que tinha requisitado antes, ele deverá mostrar a todos para poder continuar jogando, certo? Carta requisitada é carta solicitada. Continuando aqui. Regra número 4. Uma vez que uma família esteja completa com as 5 cartas, pai, mãe, filha, filho e avós, então essa família é anunciada a todos e deixada em aberto, mas isso não encerra o jogo. Quinta regra, quando as cartas da pilha acabarem, todos jogam com o que tiverem na mão. A partida acaba com todas as famílias completas à mesa, e quem tiver mais famílias ganha. Pontos positivos. O jogo é simples e direto, perfeito para os pequenos. Fácil aprendizagem e ensina a lidar principalmente com a honestidade. Considerações finais. 7 famílias é um jogo infantil. A mecânica, quer dizer, a maneira de operar,
de colecionar componentes é simples o suficiente para uma criança entender e, considerando que saiba ler, pode jogar sem problema algum. Algo interessante no jogo é que ele trabalha o conceito de honestidade, considerando que as mãos de cartas de todos os jogadores estão fechadas e o chamado das cartas deve ser respondido honestamente para que o jogo seja divertido para todos. O jogo é absurdamente simples, mas também muito divertido para os pequenos. Rodrigo Deus, Sete Famílias. Então vamos lá. 20ª questão. A principal finalidade do texto Sete Famílias é criticar o uso de um jogo por crianças? Não, ele está ensinando a jogar, ele não está criticando, né? Pelo contrário, ele quer que as crianças joguem, certo? Ele está instruindo as crianças a jogarem. Inclusive, aqui na linha, ó, ele diz assim, ó, é um jogo simples, perfeito para os pequenos, ou seja, ele está incentivando as crianças a jogarem. Porque também tem a questão da honestidade, lembra? Esse jogo ensina honestidade também. Então, a principal finalidade do texto Sete Famílias é instruir para a aprendizagem de um jogo. Bom, ele está dando as regras, né? Isso é certo. Ele está dando as regras de um jogo. Avaliar um jogo novo no mercado, ele não está avaliando se o jogo é bom ou não, ele está só mostrando e instruindo como esse jogo funciona. Auxiliar os pequenos da matemática? Não, esse jogo não funciona como matemática. Informar sobre a importância da família? Também ele não está informando sobre a importância da família. Ele não falou, a família é importante. Não, não disse isso. Então, ele está instruindo como se joga o jogo. Então, 20ª questão, letra B. 21ª. No fragmento, o jogo é absurdamente simples. Última linha do texto. Ao utilizar o vocábulo destacado, o autor intensifica a qualidade do simples? Absurdamente simples. Então, ele está dizendo o quê, hein? Então, ele está dizendo que o jogo é muito simples. Certo? Então, classifica o jogo como muito ruim? Não. Ele está dizendo que o jogo é bom. Atribui ao jogo um nível difícil? Não, ele está dizendo que o jogo é simples, o jogo é fácil. Critica o criador de Sete Famílias? Não, ele não está criticando. Ele está dizendo que o jogo é muito simples. Ele identifica o espanto do jogador? O jogador não se espantou. Então, 21, letra A. Vamos marcar a letra A. 22. O conceito de família completa para avançar no jogo, apresentada no item 4, corresponde a assim, ó, vamos ao item 4, lembra? O jogo deu vários itens para a gente. Então, o conceito de família completa. O que é uma família completa? Vamos lá no item 4. Aqui, vamos ler o item 4. Uma vez que uma família esteja completa, com 5 cartas, então eu tenho que ter quem? Para completar a família, eu tenho que ter a carta do pai, da mãe, da filha, do filho e dos avós. Então, aqui, ó, os avós são 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 6 personagens para fazer uma família completa, certo? Vamos lá, a questão 22. O conceito de família completa para avançar no jogo apresentada no item 4 compreende todas as famílias indicadas no jogo, os mesmos integrantes de todas as famílias, um integrante diferente de cada família? Não, ele não está pedindo um integrante, ele quer 6. Os 6 integrantes de uma mesma família, os principais, ou seja, os pais da família? Não. Todas as famílias? Não. Para completar uma família, precisa de 6 integrantes. Então, 22ª, letra D de dado. Continuando. Vamos agora ao texto 5. Texto 5.
Vou abrir aqui um pouco para dar mais um. Texto sim. Vamos aqui a tirinha do franjinho. Bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar de família. Segundo o Estatuto, toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado pela sua família. Então, a gente vê aqui, ó, a Magali, o gatinho, a mãe e o pai. Seja ela rica ou pobre. Então, temos duas famílias. A criança tem direito a ficar na sua família, não importa se a família é rica ou pobre. A Mônica vai falar. E quando a criança não tem família, franjinha? Bem, aí ela pode conseguir uma, através da guarda, ó, da guarda, ou de uma adoção. Então, ela pode ser adotada ou também ter a guarda. Ah, eu tenho a guarda da minha neta, né? Não, da minha neta. Quando. Bom, vamos lá. Eu preciso ter a guarda de uma criança para eu ser responsável por ela. Entendi, ela pede uma família para um guarda ou um doce bem grande. A Magali vem e diz, ela pede uma família para um guarda ou um doce bem grande. Não, Magali, vem o Franjinha falando aqui. Não, Magali, guarda é quando uma pessoa adulta se interessa por uma criança. Ó, ele falando aqui, ó, uma pessoa adulta se interessa por uma criança que não tem ninguém e passa a cuidar dela, dando casa, comida, carinho e proteção. Muito bem, ó, tá vendo? Aqui o anjinho falando muito bem para este adulto que teve a guarda desta criança, ou seja, ele vai cuidar dela. Não tenho ninguém, fala este personagem aqui, ó, no antepenúltimo quadrinho. Não tenho ninguém, aí chega uma mulher adulta e diz, não tinha. Adoção é quando um adulto se interessa por uma criança sem família e, por lei, a aceita como seu filho. O processo adequado para adoção deve ser feito mediante a participação de um juiz de direito responsável pela área de infância. Mas lembre-se de que não é permitida a adoção da criança por seus avós, irmãos e parentes. Vamos lá. Então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um conjunto de leis para a proteção da criança e do adolescente. E mediante ó, o processo adequado para adoção deve ser feito mediante, quer dizer, por meio, através, né, da participação de um juiz de direito. Ok, vamos continuar aqui no texto. Vamos lá, questão 23. Questão 23. A interferência de Magali, ao mencionar que a criança pode pedir uma família para um guarda ou um doce bem grande, mostra uma característica muito forte em si mesma. Em si mesma quem? Na Magali. Para entender o efeito de humor provocado pela personagem na referida passagem, é necessário saber que Magali é muito intrometida. Quando a Magali fala assim, eu posso pedir um doce bem grande. Eu posso pedir um doce bem grande. Ela está sendo intrometida? Não. Ela está preocupada? Não. Ela está com inveja? Não. Ela está o quê? Qual é a característica da Magali quando ela fala isso? Ela é glutona. O que é glutona? Aquela pessoa que gosta de comer bastante, só pensa em comida. Vamos lá, 24. Franjinha apresenta um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA.
sobre o direito da criança de ter uma família e inclui soluções como a adoção àquelas sem família. Aquelas são as crianças, certo? As crianças que não têm família. Dentre as opções de possíveis adotantes abaixo, assinale a que está de acordo com o texto. Então, vamos lá, voltar na fala do Franjinha aqui no final, ó. A adoção é quando um adulto se interessa por uma criança sem família e, por lei, a aceita como seu filho. Um processo adequado para adoção deve ser feito mediante a participação de um juiz de direito, responsável pela área de infância. Mas lembre-se que não é permitida a adoção da criança por seus avós, não é permitida por seus irmãos e não é permitida pelos parentes aqui. Então, vamos lá. Questão agora 24. Tá. Então, assinale a que está de acordo com o texto. O quê? O direito da criança ter uma família inclui soluções como adoção às crianças que não têm família. Dentre as opções, quais são as opções? Ó, isso que ele está querendo aqui saber, né? Quais são as opções de possíveis adotantes? Quem pode adotar? É isso que ele está perguntando. Quais as opções dos adotantes? O guarda? Não, né, gente? Ele falou que vai dar a guarda da criança para um adulto responsável. E não é o guarda que vai adotar a criança. Os avós, vocês lembrem que ele disse que os avós não podem adotar a criança. Os irmãos também não e os parentes também não. Essas três aqui já corta, porque ele já falou que não podia. Então, sobra quem? Um adulto. Então, 24, letra E, um adulto. É o adotante de uma criança. Nós temos que aprender a fazer prova eliminando as questões, certo? Então, eliminando as questões, a gente consegue resolver. Então, temos aí a resolução de 24 questões da prova do Colégio Militar de Campo Grande 2020-2019, ok? Vamos fazer depois novas provas para vocês, tá? Fiquem com Deus.